Olá, gente, saudações! Estamos aqui na TV O Norte com mais um Resenha Campina. E o Resenha vai falar hoje das ciências das emoções, ou a psicologia, ou o controle emocional voltado para esse período de final de ano, as festas de final de ano e a ansiedade que naturalmente ocorre para muita gente, a maioria das pessoas, com vistas a um novo ano, um novo ciclo que se inicia. 2024 para 2025, quem vai conversar conosco aqui é um especialista no assunto, psicóloga, supervisora clínica, com experiência de mais de 21 anos na psicologia, doutora Júlia Tavares. Seja muito bem-vinda ao Resenha Campina. Eu vou começar de forma light. A gente vai começar por etapas, de forma muito, mas muito leve, já perguntando o seguinte: festa de fim de ano com aquele cunhado, aquela nora, aquela sogra, aquele genro na ceia natalina, dá para ter controle emocional depois de um ano inteiro de descompasso e descompensações? É isso que você chama de começar leve. Veja bem, primeiro, muito obrigada pelo convite, né, de estar aqui falando de um tema que, embora a gente queira dar um tom de leveza, para muitas pessoas tem uma mobilização emocional muito É grande. algo muito sério, né? Eu trouxe um pouco desse tom jocoso aqui Isso, no e é início para a gente importante. ter esse bate-papo muito bacana, mas na verdade é algo muito sério que não se refere apenas às festas de fim de ano, claro, mas a um tempo, a todo tempo nós estamos vivendo esse período de muita ansiedade mesmo, né, doutora? E especialmente em fim de ano, que aí é o que a gente vai mais focar, Moribe, o que nós percebemos é que festas de final de ano, por reunir a família, invariavelmente, algumas famílias passarão por encontros que vão ativar emoções desagradáveis, emoções difíceis de sentir, como ansiedade, raiva, tristeza, né? Em algumas situações, até medo de encontrar aquela pessoa, porque às vezes você não sabe como vai ser sua reação a partir de uma fala que já tem acontecido anteriormente e que ali causou alguma ranhura naquela Mágoas relação. contidas e às vezes reveladas na hora indevida. Exatamente, né? Então, as festas de final de ano em família, isso não ocorre em todas as famílias, mas em algumas famílias elas são muito mais ativadoras de emoções. Como também a gente sabe que tem aquelas famílias que passam o ano todinho se preparando para esse momento. Né? Onde cada um já faz aquela lista do que cada um vai levar, e onde é que vai ser, faz rodízio, na casa de quem vai ser cada ano. Então, é um misto de emoção, mas todo ele permeado por um sentimento de ansiedade, seja ansiedade agradável, porque existe, como essa ansiedade mais desagradável a partir de como será esse momento. O professor palestrante, historiador, que para muitos é tido como um filósofo por ser um pensador contemporâneo, Leandro Carnal, costuma dizer que, embora não seja um crente, ele não é um cristão, mas ele considera a festa natalina, sempre considerou uma das mais importantes da vida dele. Ele se enche de expectativa, ele prepara com muito amor, com muito carinho, toda a ceia, muito mais a decoração até da casa, tal, enfim. Mas ao passo em que tem pessoas que se enchem dessa expectativa muito boa, outras entendem as festas de fim de ano como festas depressivas, festas que ensejam a solidão ou até fortalecem essa sensação de crise existencial mesmo. É por aí, essa linha muito tênue que divide a alegria dessa tristeza profunda. Claro, acontece sim. E isso se dá porque todos nós, vamos falar em termos de adultos, por exemplo, vamos pensar em adultos, né? O adulto um dia foi criança. E a depender de como isso, né, como foram as comemorações de final de ano, quais foram as memórias afetivas que foram sendo guardadas em relação a essa festa de fim de ano, né, isso pode se desdobrar. Então, tem pessoas que dizem assim: eu não gosto de fim de ano. E quando você vê, é porque lá na infância às vezes, as festas de fim de ano havia confusões, ou às vezes um pai que bebia demais, ou às vezes um pai que, por beber demais, não estava presente, às vezes aquela família que não comemorava, que não celebrava, né, o final de ano, e aí aquela pessoa adulta casou com outra pessoa que vem de uma família que celebra, e aí ela tem uma estranheza naquele final de ano. A Então, infância é uma marca para a vida toda, para muita gente. assim, né? A escritora Lia Luft, ela tinha uma frase que é cirúrgica. Ela disse que a infância é o chão que a gente pisa a vida toda. E é, afetivamente é. É a nossa base. Porque a nossa base é onde está a nossa educação emocional. É ali onde a gente aprende as nossas habilidades socioemocionais. Então, por exemplo, eu sou psicóloga e, assim como todos os outros colegas psicólogos que trabalham na clínica, nós atendemos adultos
que trazem suas crianças vulneráveis e feridas para a terapia. Muitas vezes elas não vão falar sobre problemas que aconteceram atualmente, elas vão falar de situações do passado que interferem na vida atualmente, né? Então, até hoje. E o Natal é um ativador de memórias afetivas. E como a gente está falando do problema em si, que está na clínica, no dia a dia, a senhora como psicóloga clínica ouve muitas histórias nesse sentido, mas quais seriam as soluções para amenizar, antes mesmo de procurar um profissional? Claro que a orientação profissional correta é essa, procurar um profissional se você não consegue se ajudar sozinho, mas para quem tem essa capacidade ainda de amenizar um pouco dessas feridas da criança, mesmo que ainda permanece com esse adulto. Quais seriam as orientações? Existe algum caminho para que as pessoas relaxem um pouquinho mais, que relevem um pouquinho mais determinados traumas e que vivam esse período de final de ano de modo mais tranquilo? Há alguma uma receita, uma dica nesse sentido? Na verdade, a primeira coisa que, independente do processo de terapia, é importante é que a gente consiga olhar para a nossa história com olhos de gentileza e autocompaixão. E entender também que, às vezes, algumas pessoas que nos machucaram lá atrás, elas também não foram educadas emocionalmente. Porque até hoje, Moribe, nós vemos pessoas com muita dificuldade de educação emocional. Às vezes você está com raiva, acha que está triste, acha que está com raiva, né? Então, às vezes, a gente tem dificuldade de nomear, de assumir aquilo que a gente sente. Então, a primeira coisa é, olhe para a sua história com um olhar de gentileza e entenda que, apesar de, você chegou até aqui. E, de alguma forma, todas essas dores lhe maturaram para muitas questões. Porque a gente cresce na dor, se a gente não transformar ela em sofrimento, né? Se a dor ela for vista como um processo de aprendizado, a gente amadurece. Se a gente transformar ela em sofrimento, nós vamos passar a vida toda sendo atravessados pela nossa história e muitas vezes a gente vai se pegar, mas isso ali aconteceu quando eu era criança, então você vai estar sempre voltando. É importante, claro, a gente trabalhar as nossas feridas emocionais, mas também é importante a gente não passar a vida culpabilizando elas e, dentro dessa culpabilização, buscar não evoluir. Né? Então, às vezes a pessoa diz assim, olha, eu não estou pronto para um processo de terapia, eu não tenho dinheiro para pagar um processo de terapia. Hoje nós temos, com o advento, obviamente, e com a evolução das mídias, né, nós temos muita informação. Hoje a gente tem acesso a livros com muito mais facilidade que a gente tinha antes, e a gente tem muitos livros que são bacanas, que trabalham a questão da gente se autoconhecer. Porque entra um processo de autoconhecimento. E aí, quando a gente investe nisso, seja dentro de um processo de terapia, ou seja, com leituras, inicialmente até que a gente consiga ir para um processo de terapia, porque também não é fácil abrir o livro da vida e ler, né? Porque a terapia faz isso, Difícil. né? A gente tem que descolar aquelas páginas que a gente quer deixar colada, né? A gente vai investindo em outros caminhos. Mas, sobretudo, olhem para as histórias de vocês com olhar de gentileza e ressignifique. Né? Ainda que lá atrás você não tenha tido um fim de ano tão amoroso, tão afetuoso, com um compartilhamento tão aconchegante, hoje você está tendo a oportunidade de fazer diferente. Essa autocompaixão é a capacidade de perdoar-se. Principalmente. Né? Principalmente de se perdoar e muitas vezes de perdoar aquela pessoa que também um dia nos machucou. Porque quem são as pessoas que mais têm poder de nos machucar, senão as que a gente mais ama? Vocês estão mais perto. Claro, elas sabem exatamente onde estão os nossos pontos cegos, né? Assim como a gente também sabe delas. Então, do mesmo jeito que a gente muitas vezes precisa perdoar, a gente também precisa ser perdoada. Então, isso é muito importante a gente entender. Júlia Tavares, há quem diga que tempos atrás, 40, 50 anos atrás, até, digamos, meados dos anos 80, 90, enfim, quando a gente estava na era analógica, agora estamos na era desses rapazes aqui dos smartphones, na era digital, crianças pobres acabavam se frustrando por não terem expectativas do Papai Noel atendidas. Isso na TV, no rádio, nas mídias convencionais. Adultos, também eternamente crianças, se frustravam por não terem alcançado aquela ceia maravilhosa com champanhe francês e tudo mais, porque não tinham a devida condição financeira. Hoje, nessa era cada vez imagética, consumerista, do mercado digital, a coisa fica mais difícil ainda, o ser humano está mais propenso a frustrar-se e até que ponto é bom que aconteça essa frustração. Veja, desde que o mundo é mundo, comparações existem.
né? Então, como você disse, anteriormente, quando a gente não tinha essas mídias sociais, o que acontecia? A gente se comparava com um primo, com um vizinho, né? Com um colega de sala, de aula. Então, às vezes, a gente sabia que na casa de um colega ia ter uma ceia de Natal, na casa da gente não ia ter. Aquela comparação ficava muito naquele viés, mas trazia uma frustração. A noite de troca de presentes da novela. Exatamente, pronto, bem lembrada. As novelas traziam isso, né? Trazem ainda. O que acontece? Hoje a gente se compara com o mundo. E nem precisa ser Natal. Basta a gente abrir o nosso Instagram nesse momento. Pessoas estão fazendo inúmeras coisas que às vezes a gente até gostaria de fazer e não está podendo fazer naquele momento, e a gente torna isso como se fosse a vida da gente todinha. Tá vendo? Essa pessoa está em tal lugar, eu não estou em tal lugar, enfim. Então, há um processo de comparação. E nesse final de ano há uma ativação também. Porque as pessoas começam a postar as confraternizações, os presentes que estão recebendo, para onde vão deixar de ir, né? E isso ativa a frustração. Claro que a frustração ela é uma habilidade socioemocional que todos nós precisamos ter, né? Que é a tolerância à frustração. Quando a gente tolera a frustração, a gente tolera o não. Então, é uma capacidade, é uma habilidade que o ser humano, assim como empatia, como assertividade, tolerância à frustração é extremamente importante. O que acontece é que muitas vezes essa frustração da comparação ela dói mais, porque eu fico vendo o que o outro tem, eu deixo de ter e eu não valorizo o que eu tenho. Então eu vou olhar sempre o copo, né? Não como se ele tivesse mais para cheio, e sim mais para vazio, porque eu estou olhando a falta e não o que eu tenho. Então isso aí, né, é muito importante. Você deve ter visto aí uma trend que está viralizando aí, né, sobre 2024, né? Como não agradecer, né? Como não falar se eu tive um ano assim, assim. Então, o que acontece? É uma trend, mas é um convite à gratidão. A gente olhar para o que a gente tem. Sempre vai faltar. Pense aí, um dia você pensou em ter uma casa, você tem. Um dia você pensou em comprar um carro, você comprou. E você vai, então vai ter sempre uma falta. Isso faz parte da nossa condição humana. A filosofia traz isso, a psicologia traz isso, desde que o mundo é mundo. É até bíblico, inclusive. Né? A gente não pode ter tudo. Você quer estragar alguém, dê tudo a essa pessoa. Né? Mas a gente ainda vive correndo atrás do tudo. E por isso nós vemos, por exemplo, né, a pandemia descortinou muito isso, né, as pessoas começaram a sair dos ruídos sociais e foram ouvir seus ruídos emocionais, porque a gente se trancou, e às vezes a gente se trancou com quem mais ativa a gente, que foi a nossa família, e nós precisamos repensar muitas coisas. E aí algumas pessoas deprimiram muito, porque elas perceberam que o valor que elas imprimiam a determinadas coisas não tinha valor. O que tinha valor era exatamente se autoconhecer. É entender por que eu fico com raiva daquilo. O que a minha raiva comunica sobre mim? O que a minha ansiedade comunica sobre mim? E não eu ter uma raiva e eu comprar muitas coisas. Não tenho problema nenhum de comprar, mas o excesso esconde faltas. Compensações, seria Claro, isso. Seria isso. exatamente, compensações. Doutor, e aquela diferenciação que a gente precisa fazer entre a mágoa, que todos nós temos Sim. em algum instante da vida, o rancor e o ódio. Tem gente que está indo para esse final de ano, para essa ceia de Natal, ou, enfim, para a festa do Réveillon, com um cardápio muito fortalecido em cima do ódio, mas que protocolarmente é disfarçado por alguns instantes. Como diferenciar a emoção do sentimento? Veja, nós temos emoções que são básicas. Então, por exemplo, a raiva, ela é uma emoção básica, né? Mas ela carrega sentimentos de ódio, né? E muitas vezes de ira e de rancor. O que a gente precisa entender? Quando a gente sente rancor, significa que a gente vem arrastando correntes pela vida, a vida toda, né? E aí a gente precisa se trabalhar de fato. Por quê? Porque ainda que eu não goste do Natal, por exemplo, de me reunir com aquelas pessoas, o rancor ainda permanece dentro de mim. Talvez ele seja um pouco mais ativado quando eu preciso estar num ambiente muito mais próximo com aquela pessoa que o ano inteiro eu tentei evitar, eu fugi, eu me esquivei, mas no Natal eu não tenho muito uma desculpa, porque às vezes, por polimento social, as pessoas colocam a máscara, né, que Jung chamava que é a persona. Todos nós temos máscaras sociais e usamos e disfarçamos e nos camuflamos. O ser humano é camaleão e ele consegue fazer isso, né?
Então, as pessoas precisam entender de que se eu estou com raiva, se eu tenho rancor, se eu tenho um ódio, o quanto aquilo vai me fazer bem. Seja sincera com você, né? E vá trabalhar isso. Porque você tem que estar no próximo ano com sua família? Não, porque isso não faz bem para você. Essas máscaras das quais a senhora falou agora que acabam escondendo determinadas personalidades ocultas aí, é o que dá sentido mesmo à brincadeira do amigo oculto, do amigo secreto, que na realidade não passa muito para algumas empresas, de uma maquiagem, de uma máscara para grandes inimizades? Exatamente isso. É uma forma de reunir pessoas que usam máscaras sociais, né? E reforçar de que, assim, é possível conviver, né? Claro que é, né? Tolerável. É tolerável conviver e necessário, né? Porque você já pensou? Pense aí em todas as pessoas, ou um raio de 100 pessoas que você conhece na sua vida, quantas dessas já devem ter lhe magoado, ou feito algum tipo de chateação, ou até ter tentado te provocar uma mágoa? Se você sair, né, se intrigando de todo mundo, não vai ficar ninguém. Ou a gente também muita gente vai se intrigar da gente, porque a nossa condição humana vai fazer a gente falhar em algum momento com alguém. Às vezes a gente vai dizer uma coisa que magoa que a gente nem acha que está magoando, né? E aí entra uma coisa que o ser humano precisa ainda aprender muito: comunicação. Nós temos ainda muita dificuldade de comunicar aquilo que a gente sente, né? E como Interpretar também o que o outro está transparecendo, isso. seja pela fala ou mesmo pelos gestos. Nós Exatamente. temos essa dificuldade de interpretação. Temos sim. E sabe por que temos? Porque nós temos feridas emocionais. E aí a nossa emoção pareia. Então, muitas vezes a gente, se já se sentiu abandonada afetivamente lá atrás, se já se sentiu criticada. Imagina uma pessoa que foi muito criticada na infância, na adolescência, qualquer coisa que você vai dizer a ela, ela vai tomar como crítica. Né? Por quê? Porque ela é uma pessoa, que a gente chama na terapia, ativada emocionalmente. Então, ela está sempre pronta para se defender. Né? Então, ela ouve com um ouvido de crítica. E até que a pessoa diga, olha, não estou te criticando. Ela já teve raiva, ela já... Está predisposta, né? A entender daquela forma. Exatamente, aí é onde entra, né? A nossa capacidade de entender que a gente precisa aprender a comunicar o que a gente sente, o que a gente pensa, para que o outro também entenda como a gente funciona. Porque ninguém faz leitura mental. Ninguém. Vamos a um breve intervalo, a conversa está maravilhosa e estamos batendo papo, resenhando sobre as emoções desse final de ano, a ansiedade, vem aí 2025, com ela, a psicóloga, supervisora clínica, doutora Júlia Tavares, está aqui no Resenha Campina e você não pode perder o nosso próximo bloco. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. De 28 a 30 de novembro, João Pessoa recebe a primeira edição do Fliparaíba, o Festival Literário Internacional da Paraíba. Um encontro de culturas e histórias. Com o tema Camões 500 anos, uma nova cidadania da língua, este ano o Fliparaíba reúne escritores de 5 países de língua portuguesa. Encerra o poeta e cantor paraibano Chico César. Uma realização do Governo da Paraíba e da Associação Portugal-Brasil 200 anos. Campina Grande completa 160 anos e o governo da Paraíba parabeniza com muito trabalho para tornar a cidade cada dia maior e melhor. Estamos construindo 2 grandes obras, o Hospital da Mulher e o Centro de Convenções. Campina também cresceu em infraestrutura, com obras do governo da Paraíba que aceleram o desenvolvimento da cidade, como o Eixo das Nações e o Arco Metropolitano.
Foram construídas e reformadas 25 escolas e 17 novos ginásios. O estádio O Amigão e seu entorno também tiveram obras. Tem mais segurança nas ruas com as novas viaturas e o Centro Integrado de Comando e Controle. E mais bem-estar e dignidade para o povo com o Centro do Autista, o Restaurante Popular, ações sociais e milhares de cirurgias dos programas Opera Paraíba e Coração Paraibano. Campina Grande, 160 anos de um futuro ainda maior. Governo da Paraíba. A economia da Paraíba decolou. A previsão de crescimento do PIB estadual é de 6,8%. As vendas do varejo também tiveram uma das maiores taxas de crescimento do país. 6 resorts estão se instalando no polo turístico Cabo Branco e Campina vai ganhar seu grande centro de convenções. Somos o estado mais competitivo do Nordeste e as obras da Ponte do Futuro começaram e vão transformar toda a região. Novos investimentos, mais oportunidades para os paraibanos. Governo da Paraíba. Somos a London Barbershop, uma barbearia personalizada que combina estilo, cuidado e qualidade. Aqui você vai encontrar corte, barboterapia, manicure, pedicure e colorimetria. Sempre com a máxima atenção aos detalhes e ao cuidado com os nossos clientes. Estamos localizados estrategicamente em frente ao Partage Shopping. Você deve estar se perguntando por que escolher a London. Somos referência em excelência na cidade com atendimento 5 estrelas que vai além do básico. Nosso espaço é aconchegante e repleto de personalidade. A London foi pensada para proporcionar um momento de relaxamento e uma experiência única em cada visita. E ainda dá para você jogar um game. Aceitamos todos os principais meios de pagamento, incluindo crédito, débito e pagamentos digitais. Estamos prontos para te atender de segunda a sexta das 10 às 8 da noite e aos sábados das 9 às 19. Tá esperando o quê? Agende seu horário. London Barbershop. Viva essa experiência. Tem emoção na terra, no ar e no mar. Paraíba Beach Games, o maior evento esportivo de praia do Brasil, até 28 de novembro em Tambaú e Cabo Branco. Etapas nacional e mundial de vôlei de praia, circuito brasileiro de handebol de praia, jogos da juventude, triatlon, beach tênis e muito mais. Paraíba Beach Games, o esporte é a nossa praia. Realização Governo da Paraíba. Eita, coisa boa, Nordeste, grandão de meu Deus, chegamos! Pois é, e agora vocês têm também todo o nosso conteúdo aqui do Felipe Campos, também aí na Rede O Norte de televisão, olha só, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Piauí, Sistema O Norte de Comunicação, que a sede é em João Pessoa. Pessoal, sintam-se abraçados, porque todos os dias agora nós estaremos juntos aqui no O Norte, junto com vocês, trazendo todo o entretenimento gostoso e eu, Felipe Campos, junto com vocês também, tá bom? Então não percam, ficam de olho nos horários, porque aí vocês vão ficar sabendo de tudo o que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, dos seres humanos também. E olha, aqui você já sabe, né? A verdade sempre será nua e crua. Um beijo pra vocês. Tchau, Nordeste. Um beijo. Tchau, pessoal. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar.
Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Voltando com o Resenha Campina, conversando hoje sobre as emoções desse final de ano, a ansiedade para 2025. Nossa convidada especial no Resenha Campina na TV O Norte é a psicóloga, supervisora clínica, doutora Júlia Tavares. Júlia, a gente falava no bloco anterior sobre as festas de final de ano, a ansiedade, o consumismo no geral, né, ao qual a gente está sujeito diante das redes sociais, principalmente, cada vez de forma mais intensa. Como a gente deve preparar as pessoas para que elas não se sintam tão seduzidas? Acabamos de sair de uma Black November, de um Black Friday, tão seduzidas por essas promoções de final de ano e enchendo as sacolas de presentes para apresentar aos outros e a si mesmos. Como é que a gente pode educar melhor emocionalmente esse consumidor? Primeiro porque historicamente e culturalmente isso é um hábito, né, que a gente tem, porque o Natal ele é um anunciado do advento, mas as pessoas relacionam a presentes, né? Então existem pessoas que, por exemplo, precisa pintar a casa no Natal, né? Se não pintar a casa, parece que não há Natal. E tem essa coisa de comprar os presentes, de celebrar, Natal, de comprar a roupa nova do Natal, né? Quando eu era criança, a gente fazia assim, a gente comprava a roupa no aniversário da gente e no Natal, né? Na minha família era assim que funcionava. Então, o que acontece? Só que hoje o mundo está sendo cada vez mais consumista. Então, muitas vezes as pessoas estão, além do que já faziam, fazendo um pouco mais, porque hoje tudo as pessoas postam. E elas precisam de validação. Já não é mais a validação do meu próximo, é do meu outra pessoa, que é um próximo que nem me conhece, mas que eu sigo, que às vezes me segue e que eu preciso mostrar algumas coisas. Então, a gente precisa ter muito cuidado. A gente acabou de sair realmente de um processo de promoção, mas existem pessoas que têm problema com o nome promoção, né? Os compradores compulsivos, eles existem, de fato. E a crise vem depois, crise emocional. A crise vem depois, vem a cobrança, vem a culpa, e não é tão depois, basta terminar de pagar, né? Entre níveis de ansiedade, culpa, o ciclo, e compra para aliviar. Parece assim uma coisa bem estranha, mas é assim que funciona o ciclo de compulsão, seja para qualquer coisa. Mas essa questão das compras do Natal, ela acontece porque a gente, desde de pequena, a gente entende isso, né? Assim, as pessoas vão comprar presentes para trocar. Só que isso se expandiu, então hoje tem muitas confraternizações. Aí as pessoas querem levar presente para as confraternizações. Vários amigos secretos, né? Então, cada vez mais presentes. Então, a gente precisa ter muito um cuidado e um filtro de ter uma compreensão que, para além do próprio Natal em si, de um presente mais caro, está o compartilhamento do que o que é realmente o sentido natalino. Um convite, né? Para que a gente, de fato, confraternize, mas a gente confraternize com as pessoas que a gente ama, né? Embora a gente tenha começado falando que nas famílias existem pessoas que um dia a gente já amou muito, mas que machucou muito a gente, e que a gente é mais afastado. Mas, ainda assim, é um momento de confraternização, né? Então, isso aí, por isso que muitas pessoas defendem, é uma data comercial. Se tornou. Né? Se tornou, então, isso é uma realidade que veio para ficar e a gente não precisa nadar contra essa maré. Inclusive, dezembro é considerado o melhor mês para o comércio, para o mercado no geral, do ponto de vista de faturamento mesmo. Exato, e aí só a gente precisa ter filtro, né? Acho que filtro, controle de impulso é muito importante, da forma como a gente vai se relacionar com o Natal. E para o mundo cristão há uma certa dicotomia, acho que é até uma análise tanto paradoxal que a gente pode fazer, porque se critica, sobretudo nas escolas mais, digamos, voltadas ao evangelho, enfim, se critica a figura do Papai Noel. Ainda nesse contexto aí do consumo, do incentivo ao consumo. O Papai Noel, esquecem do aniversariante do mês, que é Jesus Cristo, mas lembram demais do Papai Noel. O Papai Noel não existe e tal, tudo mais. Mas essa história do presente também, do ponto de vista paradoxal, também não vem do próprio fundamento religioso dos ex-magos, levando os presentes para o nascimento de Jesus. Não é isso que fortalece nas próprias crianças também, e aí nós crescemos com essa cultura de presentear e sermos presenteados?
também, sabe? E eu talvez até depois receba pedras sobre o que eu vou falar, mas assim, Turma da lacração. assim, o Papai Noel, ele existe, né? Agora, não esse velhinho barbudo, né, tudo, essa personagem que a gente criou, que já permeou meus sonhos, os seus sonhos, né, e de tantas outras crianças, que eu acho que a gente não tem que destruir isso no encantamento e na fantasia da criança. Uma hora ela vai entender que o Papai Noel, que ela pensa que é esse velhinho, né, barbudinho, tal, que vai entrar na chaminé, né, e que ela tem que deixar biscoitos e leite para o Papai Noel para ele deixar o presente. E a meia. E a meia é o pai dela, é a mãe dela. É alguém que vai se tornar e vai olhar e vai pensar num desejo, essa cartinha que é escrita. O final de ano tem uma coisa bacana, sabe, Muribe, que é ativa a solidariedade nas pessoas, né? Você se torna o Papai Noel de alguém, assim como eu me torno e tantas outras pessoas se tornam. A partir do momento que a gente leva 1 quilo de alimento lá para o posto de arrecadação ali na Praça da Bandeira, a gente está sendo Papai Noel na Participa vida da de campanha alguém. Natal Sem Fome, por Claro, exemplo. a gente está sendo. Campanha dos Correios, com a Campanha dos Correios, adoção com as da cartinha. cartinhas, né? Então ali é uma espécie de Papai Noel. Simbolicamente é uma espécie de Papai Noel. O que a gente não pode, obviamente, é claro, esquecer que também é o nascimento do Cristo, né? Mas o Papai Noel ele traz essa simbologia que torna as pessoas mais solidárias. E o que é que o Cristo espera da gente, se não solidariedade? Se não amar o próximo como a nós mesmos? Jesus Cristo está nesse Papai Noel social da qual a senhora fala? Está, porque é o nosso entendimento como condição de valor moral, de valor do ponto de vista da espiritualidade, seja de qualquer denominação de religião que a gente tenha, que faz a gente ir, que faz a gente olhar, né? O Alto da Compadecida tem uma coisa muito interessante, quando Jesus aparece lá, né? Maria, tal, tudo, e aí que Chicó começa a questionar, né? Ali, tal, tudo, ele começa a lembrar, não sei se você lembra dessa cena, de que ele passou por Jesus pedindo na rua, né? Então, Jesus está dentro de nós. O Cristo está dentro de nós. Agora, como a gente vive isso, como a gente professa isso, vai depender de como a gente foi educado dentro do processo da religião, da família da gente, né? Dos valores morais da conduta. Então, o Papai Noel ele existe a partir disso. O que a gente não pode é endeusar o Papai Noel, que algumas pessoas erroneamente fizeram isso. Mas também, de novo, Ou foram induzidas a fazer também. Ou foram induzidas, levadas a fazer. Mas, de fato, né, as crianças elas esperam isso, né? Bem interessante, elas esperam por muitos anos na minha casa. A gente fez biscoitos e deixou copo de leite, né? Enfim, e ela achava que Papai Noel vinha, depois ela descobriu e a gente conversou com ela sobre isso. E foi muito interessante. Ela disse, é você, sou eu, né? Ou é seu pai. Então, assim, isso é bacana, porque eu não preciso destruir a fantasia, uma hora isso se torna, isso vai se desmembrar para uma outra coisa, mas, de novo, né, a gente também se torna Papai Noel na vida de um desconhecido. As pessoas ficam mais solidárias nesse período. Isso é bacana. Até essas pessoas mais ranzinzas, né, o Grinch do Natal está aí para ativar isso e mostrar isso para a gente. Então, algumas pessoas, mesmo a ranzinza, ela vê um posto de solidariedade, quando ela voltar na rua, ela vai levar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, ela vai botar ali. Que Então, bom que esse espírito permaneça durante todo o ano seria muito que bom. vem a seguir. Seria muito bom, mas ele é mais ativado. Ainda que seja pontualmente, já tem o seu valor. Já tem seu valor, sempre tem seu valor. Vamos analisar um pouquinho à luz da nova geração. Você fala muito dessa nova geração. No seu consultório tem sido muito frequente a presença de jovens e adolescentes. Eu tenho um amigo, Radialista, que gosta de repetir a frase: Moribe, o mundo está muito doente, a sociedade está cada vez mais doente. Nós já fomos saudáveis alguma vez? Júlia? Já fomos um pouquinho mais saudáveis, né? Totalmente saudáveis não, porque nós temos emoções e temos história de vida, somos atravessados, algumas pessoas mais, outras menos, mas, de fato, hoje a gente tem visto uma geração muito mais prejudicada, né? A neurociência já está mostrando isso. Tem uma pesquisa que saiu recentemente, Moribe, que diz o seguinte, que durante a pandemia, né, esses adolescentes que ficaram confinados, especificamente as meninas, por exemplo, elas tiveram expansão em algumas áreas cerebrais. E isso, por um lado, parece algo muito bacana. Só que essa expansão aconteceu sobre muito estresse, níveis de ansiedade e depressão. Então, estão mais predispostas a serem mais ansiosas e mais depressivas.
Assim como os garotos ficaram mais trancados em seus quartos e hoje, né, até já tem um diagnóstico que chama game disorder. Então, são as pessoas que jogam compulsivamente. Então, o que eu tenho visto, como outras colegas também têm visto, são jovens que... Aí tem um livro, A Geração do Quarto, né? São jovens que estão trancados em seu quarto e até que os pais despertem, eles têm uma ideia de que eles estão protegidos porque eles estão em casa e no quarto, mas você precisa olhar o que está acontecendo dentro daquele quarto, precisa olhar o que está acontecendo nessa tela. Então, tem uma geração realmente que está mais adoecida desse ponto de vista, porque ser adolescente não é fácil e nunca foi. Né? É uma transição, não sou mais criança, também não sou adulto, meu cérebro está transformando, meu corpo está transformando, a voz transforma, o cabelo, tudo transforma. E até eu me encontrar ali, eu vou ter muitos episódios de irritabilidade, que por isso a gente está aborrecente, né? Está mesmo, é um cérebro um pouco mais aborrecido. Mas hoje, potencialmente, né, piorar dessa adolescência, porque é uma geração intolerante. É uma geração que não quer esperar nada. É uma geração que não quer lutar por nada. Se você perguntar, às vezes, a alguns adolescentes hoje, o que você pensa, né? Não que a gente tem que ter a resposta para a vida o tempo todo, a vida todinha, né? Mas o que você pensa? Não sei, vou pensar depois, né? Então, segue o fluxo. Exatamente. Isso parece bacana, né? É leve até certo ponto. Porque significa que é uma geração sem muita perspectiva. Né? Então, de fato, nós temos hoje um mundo um tanto mais, menos saudável. Nós temos 300 milhões de pessoas ao redor do mundo com depressão. Somos o país mais ansioso no mundo. Né? O Brasil está nesse ranking terrível, mas nós somos o país mais ansioso. Somos o segundo país que mais se medica, a gente só perto dos Estados Unidos. Né? Então, você imagina o que são os outros números, que são realmente, de fato, assustadores. Então, é uma geração que a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de cautela e muito mais atenção, porque é uma geração que daqui a 4, 5 anos vão estar com 20, 20 e poucos anos e talvez sem tanta perspectiva e muito adoecido pelos vícios. Se usou o termo perspectiva, eu vou transferir aqui para esperança. Dá para ter esperança em 2025? E mais, numa pergunta, 2 perguntas numa só. Eu gostaria de encerrar falando filosoficamente que o equilíbrio é até um tanto criticado, né, para algumas correntes filosóficas, mas é exatamente esse equilíbrio emocional que as pessoas tanto buscam no seu consultório, por exemplo. E para o discurso do final de ano, juntando aí a essência da esperança em 2025, como é possível ter na ceia, para quem tem o privilégio dessa ceia, da reunião em família, como é possível ter esse equilíbrio no discurso para evitar a lavagem de roupa suja e tantas mágoas vindo à tona? Primeiro, claro, é sempre importante que a gente não a história é clichê, mas é verdade, que a gente não percamos a esperança, né? A esperança ela é um sentimento que precisa ser cultivado. Foi a esperança que fez a gente estar aqui no processo de pandemia, por exemplo. O medo nos protegeu, né? E a esperança de dias melhores fez a gente continuar lutando e não perder a nossa saúde mental, por exemplo, porque o vírus, em parte, dependia da gente, em parte, não. Mas nos mantermos com a cabeça minimamente equilibrada foi a esperança de que aquilo ali um dia passaria, como passou, né? O processo da pandemia. Então, o que acontece? A esperança, ela precisa ser ativada em todo o tempo na nossa vida, todos os dias. Né? Todos os dias nós vamos ligar a TV, por exemplo, vamos ter notícias ruins, nós vamos ver coisas que a gente nem imaginava, que as nossas avós diziam que um dia a roda pequena ia entrar na roda grande, enfim, né? Não, a roda grande ia entrar na roda pequena, né? E meio que parece isso, a vida às vezes em algum momento parece que está na contramão, mas as pessoas boas elas existem, né? Existem pessoas querendo fazer muita coisa boa e isso é ativador de esperança. Fora que a gente precisa ter a esperança sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, a gente sempre pode fazer escolhas mais saudáveis para a vida da gente. Agora, o que a gente tem que lembrar, não dá para ter resultado diferente com os mesmos comportamentos. Eu não posso esperar que morango dê laranja, né? Porque não vai dar. Então, a mudança, às vezes a gente tem um insight de algumas coisas que a gente precisa mudar, mas mudar não é uma coisa simplesmente tranquila. É necessária, porque a vida ela é dinâmica, ela não é estática. E crescer é vertical, como a própria filosofia diz. E sabedoria é o meio do caminho.
todas as vezes que a gente for, imagina uma escada sem corrimão. Se você for muito para um lado, você corre risco de cair. Se você for muito para o outro, você pode cair. Mas se você andar no meio, você consegue subir. Então, a sabedoria é sempre o meio do caminho. Então, que a gente possa ser sábio, que a gente possa ponderar, que a gente realmente possa ser um pouco mais tolerante com aquela pessoa que gosta mais de soltar uma piada, que é mais ríspida, né? Que muitas vezes nessas reuniões de final de ano vai nos ativar emoções desagradáveis, tá? Mas aquilo, às vezes, é muito mais sobre o outro do que sobre você. E aí a gente não pode dar ao outro o poder, né, sobre a nossa saúde mental, porque muitas vezes a gente dá, né? Se eu vivo me ativando com aquela pessoa me domina e nem sabe o quanto me domina. Então a gente precisa ter essa compreensão. E aí, de novo, a gente vai voltar para uma coisa chamada autoconhecimento, que é muito importante. E antes de a gente encerrar aqui, Moriba, é muito importante que vocês entendam. Final de ano ativa uma coisa chamada epitáfio, né? Epitáfio. Nós entramos num processo de muita cobrança, porque muitas pessoas fazem listas e não tem problema. Façam, mas façam listas realistas. Então, se você quer perder peso, não precisa botar a quantidade, bota perder peso, porque se você perder 1 quilo, está valendo, você cumpriu sua lista. Se você quer economizar, né, não diga quanto você vai economizar, mas se você conseguir economizar alguma coisa, está valendo. Exatamente, porque aí você vai conseguindo valorizar. Então, faça metas realistas. E muitas vezes a gente faz uma lista de coisas que a gente não faz a vida toda e que a gente resolve que naquele ano, especificamente, a gente vai fazer quando a gente está falando que mudar não é fácil. É um processo. A vida é uma jornada construída dia a dia a partir das nossas escolhas. Então, esse epitáfio, né, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol se pôr, como Titãs canta, todos nós vamos experimentar. Mas entenda por que você não cumpriu e valorize, sobretudo, o que você cumpriu. Isso faz a gente lidar com o epitáfio. Psicóloga Júlia Tavares, muito obrigado pela vinda ao nosso Resenha Campina, que foi uma resenha das emoções nesse final de 2024, desejando que você tenha ótimas experiências emocionais, psicológicas em 2025. Muito obrigado. Um abraço, a gente vai se encontrando em novas edições do Resenha Campina.